Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula. Esta aula eu quero passar para vocês algumas dicas de abordagem. Eu sei que eu estou falando para muitos terapeutas já experientes, que já têm aquele contato com o seu cliente. No entanto, a abordagem online, ela é um pouco diferente. No consultório, normalmente, a gente atende a pessoa com aquela formalidade de sempre. Olá, boa tarde, como vai? Como foi sua semana, etc. Isso é claro que depende de cada especialidade terapêutica. Pode ser você um psicólogo, um psicanalista ou um terapeuta holístico, não importa. A abordagem inicial vai lhe ajudar. Por quê? Olha só, muitas pessoas têm dificuldade em fazer a terapia online. Quando você fala, eu atendo online, tem pessoas que pensam assim, então o valor deve ser menos. Não conseguem entender que você está gastando ali o tempo que você poderia estar atendendo alguém presencial. Na verdade, online, é até bom você explicar isso para o seu cliente, que o atendimento online é uma forma dele se tratar no conforto da sua casa. Alguns pode ser até no trabalho, no horário de almoço, e a pessoa escolhe onde quer estar. Não vai precisar de pegar trânsito, não vai ter que ficar esperando. Naquela hora certinha você vai atendê-lo. Isso é porque algumas pessoas, infelizmente, não valorizam o atendimento online, pensando que tem que ser até mais barato por ser online. Você tem que mostrar para o seu cliente que você tem uma estrutura, você tem gasto com divulgações e outras coisas mais. E esta primeira abordagem tente deixar o seu cliente à vontade, muito à vontade, como se ele estivesse realmente dentro do seu consultório. Seja bastante simpático, abra um sorriso, mas um sorriso espontâneo, não aquele sorriso falso, mas abra um sorriso para o seu cliente, mostre que você está ali numa parceria com ele, que você quer realmente vê-lo bem. Porque se você, por exemplo, uma questão de postura, se você for atender o seu cliente, ele aparece do outro lado da tela e você já vem e fica assim, sabe, olhando para o alto, ou alguém te chamando e você, só um minutinho, conversando, isso tira toda a sua credibilidade. Ao você atender o seu cliente, é importante que você mostre para ele que aquele momento, que a sua sessão, que seja de 30, 50 ou 60 minutos, é totalmente dele, exclusiva dele. E neste momento é importante você realmente ter uma postura também. Não fique de qualquer maneira, não deite na cadeira, não fique disperso. Dê atenção para o seu cliente, principalmente olhando, procurando olhar dentro dos olhos dele, para que ele se sinta à vontade. Vai chegar um determinado momento que aquele cliente que tinha medo, tinha receio de ser atendido online, ele vai se sentir dentro do seu consultório. É por isso que em uma das aulas eu falei muito sobre o cenário, porque esse cenário tem que ser um ambiente criado por você para que o seu cliente sinta-se dentro do seu consultório. É como se ele estivesse pulando aqui dentro da tela para poder ser atendido. E você vai ver que depois da primeira, segunda, terceira sessão, este cliente vai estar totalmente aceito, ele vai estar totalmente entregue à sessão online. Quem conhece uma boa sessão online não abandona mais, não vai querer pegar ônibus, pegar um carro, sair no trânsito para chegar, ter que pagar estacionamento, é uma loucura. Então é bem melhor ser atendido dentro do consultório de forma online. Mas esta abordagem, ela é muito importante. Dê atenção para o seu cliente.
bom dia, boa tarde, boa noite. Como você está dentro do possível, é claro, porque é uma questão lógica. Se o seu cliente te procurou porque ele não está bem, normalmente a gente pergunta, né, como você está? Tem alguns que falam, eu estou bem, mas a gente sabe que não está totalmente bem, por isso que eles nos procurou. Normalmente eu completo esta frase, como você está dentro do possível? Aconteceu alguma coisa de extraordinário nessa semana ou não? Alguma coisa que você quer relatar? Olha só, eu sei que para você que já é mais experiente na área de atendimento, sabe fazer tudo isso, mas no online precisa de uma certa empatia, precisa de uma desenvoltura um pouco melhor para que o seu cliente se sinta à vontade. Então, tome cuidado aí com a forma que você vai abordar o seu cliente. As dicas eu estou dando aqui, se você pegar essas dicas, você vai ver que o seu cliente vai ficar totalmente à vontade com você. Se possível, conte até alguma coisa a seu respeito, comente alguma coisa que seja aí em 1 minuto, no máximo, né? Claro, porque a sessão é do seu cliente e não sua, mas é para poder estabelecer uma comunicação. E essa comunicação é muito importante. Outro ponto que é o tom de voz. O seu tom de voz, ele vai contar muito nesse atendimento. Olha só, eu quero fazer com você aqui um teste. Inclusive, isso é muito usado em oratória, tá? E você precisa usar isso no atendimento online. Se você ficar falando na mesma tonalidade o tempo inteiro, você vai cansar o seu cliente. Eu conheço algumas pessoas que já me pediram sugestão de como atender online e eu fui ver como ela estava atendendo e realmente estava dando sono. Quando a pessoa tinha que falar, ela falava mais ou menos assim: olá, boa tarde, tudo bem? É muito bom que você está aqui, é muito legal e agora a gente vai começar a fazer a nossa sessão. Espero que tudo corra bem. Muito mecânico, muito na mesma tonalidade, não usa gestual. Enquanto eu estou falando aqui para vocês, comece a observar que eu uso muito as minhas mãos. Esta comunicação visual com o seu cliente vai ajudar muito, muito dentro do atendimento online. É claro que algumas especialidades, como até mesmo a psicologia, a psicanálise, é mais uma situação ali que você está ouvindo mais o seu cliente, você está ali observando, deixando ele colocar as coisas para fora. Normalmente você fica mais na sua. Mas tem terapias que você tem que falar muito. É claro que dentro da própria psicologia, da psicanálise, das terapias em geral, tem momentos, né, e tem algumas especializações para isso, que a pessoa usa muito a fala. O próprio terapeuta usa a fala com seu cliente. É o momento de você exercer o seu gestual, que é muito importante. Ou seja, a tonalidade e o gestual contam muito. Se eu ficar com esse semblante o tempo inteiro falando com vocês sobre essas dicas de como atender online, vai parecer um robô, você talvez não vai prestar muito atenção. Então tem que ser bem claro, faça seu gestual, mas gestuais naturais. Não force a barra para ficar o tempo inteiro como se você estivesse fazendo linguagem de sinais. Não é isso. Mas use o seu gestual como você usa com seus amigos, com outras pessoas. A tonalidade, entenda bem o que você está falando, o conteúdo de que você está passando para o seu cliente e você vai entonar ali de acordo com a necessidade da frase que você está usando. Por exemplo, se você for usar uma frase sem gestual, sem tonalidade, sem nada. Vou dar o exemplo como seria. Então, meu cliente fulano de tal. Essas coisas acontecem na vida e servem como lições
para nós a cada dia. E nós temos que realmente fazer do limão uma limonada. Tá bom. Eu penso que é muito mecânico, muito chato. Mas se você falar, por exemplo, com essa entonação, então, olha que já fiz um gestual, então, você tem que fazer destes fatos da sua vida um aprendizado. Este aprendizado é que vai começar a mudar as coisas dentro de você. E você vai fazer deste limão uma limonada. E você vai ver que muitas coisas vão mudar na sua vida. É bem diferente. Vocês conseguiram captar aí que tem uma entonação, tem um gestual, tem uma reação facial minha e tudo isso vai lhe ajudar dentro do seu atendimento. Saibam, todo cliente que vem até você, ele está te avaliando. Todos eles estão te avaliando sim. Talvez você já seja uma pessoa renomada, já tem muitos clientes e aquele futuro cliente seu, ele foi indicado por alguém. Só que quando ele chega até você, ele fica decepcionado. Por quê? Porque o meu terapeuta está falando muito baixinho, ele está falando na mesma tonalidade, ele não usa as mãos, ele está robotizado. Isto vai afastar o seu cliente e ele não volta mais e não vai te indicar para ninguém. Alguns falam assim, por que meus clientes vêm e depois somem? Pode ser este motivo. Pense nisso.